E se os anos que você considera perdidos não forem o fim da sua história, mas o início da maior restauração que Deus já preparou para você? Talvez exista uma dor silenciosa dentro do seu coração. A dor de olhar para trás e enxergar oportunidades perdidas, sonhos adiados, planos interrompidos e temporadas que pareciam cheias de potencial, mas terminaram marcadas pela luta, pelo medo ou pela espera. E quanto mais o tempo passa, mais surge aquela pergunta difícil: será que é tarde demais para mim? Mas escute esta verdade. O Deus que você serve não está preso aos anos que passaram. Ele não se assusta com atrasos, fracassos ou caminhos interrompidos. O Senhor continua sendo especialista em restauração. E hoje vamos apresentar diante dele tudo aquilo que parece perdido. Antes de começarmos, escreva nos comentários: Deus está restaurando o meu tempo, e curta este vídeo como um ato de fé. Permaneça até o final, porque esta oração pode transformar a forma como você enxerga a sua história. Existem dores que não vêm apenas daquilo que aconteceu. Elas nascem daquilo que nunca aconteceu. Do sonho que ficou pelo caminho, da oportunidade que parecia certa, mas desapareceu. Dos planos que você acreditava que já estariam realizados. Muitas pessoas carregam uma tristeza silenciosa ao olhar para trás e pensar: eu deveria estar mais longe do que estou hoje. E quando esse pensamento permanece por muito tempo, ele começa a roubar a esperança e a convencer o coração de que o melhor já passou. Mas Deus não vê a sua vida da mesma forma que você vê. Enquanto você enxerga atraso, o Senhor continua enxergando o propósito. Enquanto você vê portas fechadas, Ele continua preparando caminhos que seus olhos ainda não conseguem perceber. Nenhuma estação da sua vida escapou do olhar de Deus. Nenhuma lágrima foi desperdiçada diante dele. Por isso, guarde esta verdade no seu coração, sua história ainda não terminou. O Deus que começou a obra em sua vida continua escrevendo cada capítulo. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: Deus ainda está escrevendo minha história. Existe uma mentira que o inimigo gosta de repetir para quem passou por longas temporadas de luta: a mentira de que você perdeu a sua chance. Talvez você tenha ouvido essa voz ao comparar sua vida com a de outras pessoas. Enquanto alguns avançavam, você enfrentava batalhas invisíveis. Enquanto outros celebravam conquistas, você tentava apenas sobreviver. E aos poucos surgiu a sensação de estar ficando para trás. Mas hoje Deus quer quebrar essa mentira. O Senhor não está limitado pela linha do tempo dos homens. Ele não mede o seu valor pela velocidade do seu progresso. Aquilo que parece atraso para você pode ter sido uma temporada de preparação que ainda não faz sentido aos seus olhos. Há lições, fortalezas e curas que só podem nascer nos períodos mais difíceis da caminhada. A palavra de Deus declara que Ele é capaz de restaurar os anos consumidos. Isso significa que nenhuma perda tem a palavra final quando a mão do Senhor continua agindo. O tempo pode ter passado, mas o propósito de Deus para a sua vida permanece vivo. Se você recebe esta palavra, escreva nos comentários: o propósito de Deus continua vivo em mim, e prepare seu coração para a próxima parte desta oração. Uma das maiores armadilhas da espera é acreditar que Deus ficou em silêncio. Quando os dias passam e nada muda, o coração começa a pensar que foi esquecido. Mas nem todo silêncio significa ausência. Nem toda demora significa abandono. Enquanto você vê apenas o que está diante dos seus olhos, Deus enxerga muito além. Ele trabalha em áreas que ninguém vê, fortalece o caráter, cura feridas, corrige caminhos e prepara estruturas que serão necessárias para sustentar as bênçãos que virão. Muitas vezes queremos resultados rápidos, mas Deus está interessado em algo mais profundo, uma transformação duradoura. Por isso, não interprete a espera como uma derrota. Há raízes crescendo debaixo da terra antes que os frutos apareçam acima dela. Há portas sendo preparadas antes de serem abertas. Há respostas sendo alinhadas antes de chegarem até você.
O que parece um atraso hoje pode ser exatamente a preparação para aquilo que Deus fará amanhã. Confie no Senhor. Ele continua trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: Deus está trabalhando em minha vida. Talvez uma das perguntas mais difíceis que você carrega seja esta: será que ainda dá tempo? Depois de tantas lutas, atrasos e decepções, é fácil acreditar que algumas oportunidades ficaram para trás para sempre. Mas Deus não enxerga a sua vida da mesma forma que você enxerga. A palavra do Senhor declara: eu, o Senhor, farei acontecer no tempo certo. Deus não perde o controle da história. Ele não chega atrasado. Enquanto nós contamos dias, meses e anos, Ele continua preparando aquilo que será revelado no momento certo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha em processos. Ele fortalece antes de levantar. Ensina antes de promover. Prepara antes de entregar. E aquilo que parece demora pode estar protegendo você de receber algo antes da hora. Por isso, não transforme a espera em desespero. O tempo de Deus não é esquecimento. O tempo de Deus é preparação. E quando chegar um momento determinado por Ele, nenhuma força poderá impedir aquilo que o Senhor decidiu realizar. Se você confia nisso, escreva: o tempo de Deus é perfeito. Talvez o que mais esteja roubando a sua paz neste momento não seja o passado, mas a comparação. Você olha para outras pessoas e vê conquistas, avanços e portas abertas. Então, sem perceber, começa a medir sua vida pela história de alguém que Deus chamou para um caminho completamente diferente. A comparação é cruel porque transforma o progresso dos outros em acusação contra você. Ela faz parecer que Deus esqueceu sua vida, quando na verdade Ele continua trabalhando. Cada pessoa possui um tempo, uma jornada e um propósito. O Senhor não escreve todas as histórias da mesma maneira. Aquilo que parece um atraso pode ser uma preparação. Aquilo que parece invisível pode estar criando raízes profundas. Nem toda estação precisa produzir frutos visíveis. Algumas existem para fortalecer a fé, amadurecer o coração e aproximar você de Deus. Por isso, pare de olhar para o relógio dos outros. Pare de medir sua caminhada pelos resultados que vê ao seu redor. Sua história não está atrasada se ainda está nas mãos do Senhor. O mesmo Deus que abriu portas para outras pessoas continua cuidando de você. Se essa palavra fala ao seu coração, escreva: minha história está nas mãos de Deus. Agora, apresente diante de Deus aquilo que mais pesa em seu coração. Pai amado, nesta manhã eu me coloco em tua presença carregando uma dor que muitas vezes não consigo explicar. A dor de olhar para trás e sentir que parte da minha vida foi perdida. Não apenas pelo que aconteceu, mas também por aquilo que nunca aconteceu. Sonhos que não se realizaram, planos interrompidos, oportunidades que passaram em temporadas que pareciam promissoras, mas terminaram em luta e decepção. Senhor, Tu conheces cada pensamento que guardo em silêncio. Tu vês as noites em que o arrependimento tentou roubar minha paz. Tu conheces as vezes em que a comparação me fez sentir inferior e os momentos em que a culpa tentou me convencer de que era tarde demais. Por isso, hoje eu entrego tudo em Tuas mãos. Entrego minhas frustrações, meus erros, minhas dúvidas e minhas feridas. Não quero mais carregar sozinho o peso do passado. Quero confiar que Tu és maior do que qualquer atraso, maior do que qualquer perda e maior do que qualquer história que ainda não compreendo. Se você está fazendo esta oração com fé, escreva: Senhor, eu entrego o meu passado a Ti. Pai, a Tua palavra declara que o Senhor é capaz de restaurar os anos consumidos. Por isso, hoje eu me apego a essa promessa, não como uma simples frase de encorajamento, mas como uma verdade viva que vem do Teu coração. Senhor, restaura aquilo que foi ferido pelo medo. Restaura o que foi enfraquecido pela tristeza.
Restaura os sonhos que pareciam mortos e a esperança que se desgastou ao longo da caminhada. Onde eu vejo perdas, derrama tua graça. Onde eu vejo vazio, derrama tua presença. Onde eu vejo atraso, revela o teu propósito. Também te peço que quebres toda mentira que tenta me prender ao passado. Silencia a voz que diz que eu estraguei tudo. Cala a acusação que insiste em afirmar que perdi minha oportunidade. Que eu passe a ouvir apenas a tua voz, a voz que restaura, cura e recomeça. Senhor, eu creio que nenhuma área da minha vida está fora do alcance das tuas mãos. Mesmo aquilo que parece impossível aos meus olhos continua sendo possível para ti. Se você recebe esta oração, escreva: Deus está restaurando minha vida. Pai amado, livra-me da pressão de acreditar que preciso correr para alcançar todos ao meu redor. Livra-me da ansiedade de tentar recuperar sozinho aquilo que apenas tu podes restaurar. Eu reconheço que minha vida está em tuas mãos e que os teus caminhos são mais altos do que os meus. Senhor, ajuda-me a confiar mesmo quando não entendo o processo. Ensina-me a enxergar valor nas estações escondidas. Que eu não despreze os dias simples, os momentos silenciosos e os períodos em que nada parece acontecer. Sei que muitas vezes é nesses lugares que o Senhor está realizando as obras mais profundas. Dá-me sabedoria para aprender, humildade para crescer e paciência para esperar. Que meu coração não seja dominado pela pressa nem pelo desespero. Em vez disso, enche-me de uma esperança firme, capaz de permanecer viva mesmo quando ainda não vejo a resposta. Eu escolho acreditar que o Senhor continua escrevendo minha história. E aquilo que hoje parece incompleto ainda será usado para glorificar o teu nome. Se esta é a sua oração, escreva: Eu confio nos planos de Deus. Pai, fortalece minha fé enquanto espero pelo cumprimento das tuas promessas. Não permita que eu dependa apenas daquilo que consigo ver. Quando as respostas parecerem distantes, ajuda-me a continuar confiando em ti quando o caminho parecer incerto. Lembra-me que tu continuas no controle de todas as coisas. A tua palavra declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso, entrego ao Senhor até mesmo os anos difíceis da minha vida. Entrego os erros que me ensinaram, as perdas que me marcaram, as esperas que me transformaram e as lutas que me aproximaram de ti. Senhor, não permitas que nada seja desperdiçado. Tira a sabedoria da confusão. Tira a força das fraquezas. Tira a maturidade das provações. Tira testemunho das lágrimas que derramei ao longo da caminhada. Mesmo sem compreender tudo agora, eu escolho acreditar que tu estás transformando cada detalhe da minha história em algo maior do que posso imaginar. Que minha esperança permaneça viva e que minha confiança cresça a cada novo dia. Se você crê nisso, escreva: Deus está transformando minha história. Pai amado, neste momento eu entrego a ti cada pessoa que está fazendo esta oração. Visita aqueles que carregam a dor do tempo perdido. Consola os que vivem com arrependimentos. Fortalece os que estão cansados de esperar. E renova a esperança daqueles que já não conseguem enxergar uma saída. Que cada coração seja alcançado pela certeza de que o Senhor não esqueceu nenhuma promessa. Que cada pessoa compreenda que sua história continua segura em tuas mãos. Onde existe desânimo, derrama coragem. Onde existe medo, derrama paz. Onde existe tristeza, derrama a alegria que vem da tua presença. Senhor, ajuda-nos a enxergar nossa vida através da tua fidelidade e não através dos nossos fracassos. Ensina-nos a confiar mais em tuas promessas do que em nossas preocupações. Declaramos que os anos perdidos não são maiores do que o teu poder restaurador e cremos que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus está restaurando meu tempo, e compartilhe esta oração com alguém que precisa renovar a esperança hoje.